Beleza, galera? Vamos fazer essa questão aqui, ó, que vai falar da condução de seiva nas plantas. Diz assim, ó, da mesma forma que os animais possuem vasos sanguíneos para distribuição de nutrientes pelo corpo, as plantas também apresentam os chamados vasos condutores de seiva. Da mesma forma que os animais têm artérias e veias, as plantas apresentam xilema e floema. Ele te dá todo um esquema de condução e vai falar a respeito dos vasos condutores. Então nós temos que lembrar o seguinte, eu tenho aqui a estrutura de uma planta. Esse é o caule e aqui nós temos a raiz. Essa raiz que apresenta um eixo principal recebe o nome de axial ou pivotante e é típico das eudicotiledôneas. Nós temos o colo, que é a região de transição, depois vem zona suberosa, a zona suberosa também é chamada de ramificada, zona pilífera, não esqueçam que os pelos aumentam a superfície de contato, favorecendo a absorção. E as regiões de crescimento, zona lisa ou de alongamento e a zona meristemática. Zona meristemática é porque tem meristema. Qual o meristema que se encontra nas extremidades da planta? É o meristema primário. E aí, consequentemente, ele é protegido por uma coifa também chamada de calíptra. O caule, a extremidade dele chama gema. Nós temos as gemas laterais e temos as gemas apicais. As gemas laterais se desenvolvem formando as ramificações, onde eu tenho, por exemplo, a folha. Bom, se a gente pegar a estrutura de uma folha, eu vou observar que folha é um órgão vegetal e os órgãos, por sua vez, são formados por tecidos. Então nós temos aqui, ó, tecido de revestimento, formado por apenas uma camada de células, nós chamamos de epiderme. Só que a folha, ela apresenta epiderme superior e nós temos aqui a epiderme inferior. Então o que é epiderme? É um tecido de revestimento e proteção formado geralmente por apenas uma camada de células vivas, achatadas, justapostas e aclorofiladas. Entre as duas epidermes, nós temos o parênquima clorofiliano. Esse é o parênquima clorofiliano, formado por células cilíndricas. Ele é o parênquima clorofiliano palissádico. Abaixo dele, nós temos o parênquima clorofiliano, formado por células mais arredondadas, com grandes lacunas. Então, por isso que ele é chamado de lacunoso. Beleza! Principalmente na epiderme superior, nós temos um anexo chamado de cutícula. Principalmente na epiderme inferior, existem os estômatos. Tem estômato em cima e embaixo, mas é principalmente na epiderme inferior. Os estômatos são formados por duas células reniformes, que nós chamamos de célula guarda. Lateralmente, a gente tem a chamada célula anexa ou subsidiária. Não esquecendo que a função do estômato é realizar as chamadas trocas gasosas. Então, esse estômato, ele serve para a planta ganhar CO2. Então, a folha, ou na folha, nós temos os estômatos, que ao abrir, eles abrem para a planta ganhar CO2 e fazer fotossíntese. Só que quando abre os estômatos para fazer fotossíntese, é durante o dia. Consequentemente, temperatura mais alta, perde água na forma de vapor. Essa perda de água na forma de vapor, nós chamamos de transpiração. 90% da transpiração é através dos estômatos, 10% através da cutícula. Então a cutícula, apesar de ser formada por lipídio, apesar dela ser impermeabilizante, ela perde 10% de água. Bom, feito isso, você vai lembrar quem que está ganhando água, aliás, quem está ganhando CO2 e perdendo água? É o estômato? Não. O estômago é como se fosse uma porta. Quem ganha gás carbônico para fazer fotossíntese e quem perde água na forma de vapor é a folha. Então, quando a folha abre os seus estômagos, a folha perde água. Se a folha perde água, o que acontece com o volume de água na folha?
Se você perde água, o volume diminui. Quando o volume diminui, a concentração osmótica da folha aumenta. Então eu vou pôr a folha aqui chuviscadinha para dar essa ideia de que ela está mais concentrada. Ela ficou mais concentrada, ela está hipertônica. Hipertônica, ela puxa água. Hipertônica está mais concentrada. Então, por osmose, ganha água. De onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. De onde que a folha tira água? De um vaso condutor chamado de xilema. E aí, quando puxa a água do xilema, toda essa coluna de água sobe sem se romper, por causa das ligações de hidrogênio, tira a água da raiz, tirou a água da raiz, a raiz vai ficar hipertônica. Quando a raiz fica hipertônica, ela começa a ganhar água. De onde? Do solo. Então, olha o que aconteceu. Essa água que está sendo liberada aqui pela folha é na forma de vapor. Essa água que entra aqui é na forma líquida. Portanto, a folha abre os estômatos para ganhar CO2. A folha perde água, fica hipertônica, puxa a água do xilema. Como as moléculas de água estão ligadas pela ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, toda essa coluna de água sobe sem se romper, tira a água da raiz, que tira a água do solo. Essa é a principal teoria que explica a condução da seiva bruta. Ela é chamada de coesão e tensão. O nome certo é adesão, coesão e tensão, que foi proposta por Dickson. Então, essa teoria de Dickson. Então, a seiva está sendo puxada pela folha. E aí, como eu estou falando de seiva bruta, ela sobe pelo xilema. Lembrando que quem forma os vasos condutores é um tecido chamado de câmbio. E o câmbio vai formar xilema para dentro e, consequentemente, floema para fora. Bom, essa água sobe. Para que serve essa água? Primeiro, para regular a temperatura. Segundo, para fazer fotossíntese. CO2 mais água na presença de luz e clorofila produz, então, glicose. E essa água também vai servir para auxiliar no transporte de seiva elaborada. Como? A seiva bruta que chega aqui em cima, a água, reage com quem? A água vai reagir com o CO2 e vai produzir quem? Glicose mais oxigênio. Então, a folha vai produzir glicose. Onde que está sendo produzida a glicose? No parênquima clorofiliano, que pode ser palissádico ou lacunoso. Consequentemente, esse parênquima clorofiliano fica cheio de glicose e ele bombeia a glicose que ele produziu para dentro do floema. Então, dentro do parênquima clorofiliano, está fazendo fotossíntese. Fazendo fotossíntese, produz glicose. Aí ele pega a glicose e, por transporte ativo, bombeia a glicose para dentro do floema. O floema cheio de glicose fica hipertônico. Quando o floema fica cheio de glicose e fica hipertônico, ele ganha água, porque ele fica mais concentrado. Então essa água que está subindo aqui, entra dentro do floema e começa a empurrar essa glicose para baixo. Observe, a folha transpirou e puxou a seiva bruta. Lá foi feito fotossíntese, produz glicose. A glicose é bombeada para dentro do floema, aí ela puxa a água que entra aqui agora empurra essa glicose para baixo, através do floema. Essa é a teoria que explica a condução da seiva elaborada, que nós chamamos de fluxo em massa, também chamado de translocação ou teoria de Mush. Essa é a teoria de Mush, que foi quem propôs. Não esqueçam que o xilema é um vaso morto, então ele é oco, e o floema é vivo, mas não tem núcleo. Então o floema, como ele não tem núcleo, ele tem do lado dele as chamadas células companheiras para poder manter a sua vitalidade. Bom, baseado nisso aqui tudo, ele fala assim, ó, baseado nos esquemas e nos conhecimentos a respeito dos mecanismos responsáveis pela condução de água e de nutrientes pelas plantas, percebe-se que a seiva elaborada é conduzida das folhas para os órgãos de reserva através dos vasos mortos, representados pela letra E.
O vaso morto, representado pela letra E, que está falando aí, na realidade a letra E está apontando para os floemas. E o floema, realmente ele transporta a seiva elaborada, só que o floema é vivo, apesar de não ter núcleo, ele é um vaso vivo. Tá fora? A teoria mais aceita para explicar a condução da seiva elaborada da planta, a chamada teoria da coesão e tensão, pode parar. A teoria da coesão e tensão é a teoria que explica a condução da seiva bruta. A folha transpira, fica hipertônica, puxa água do xilema, que puxa água da raiz, que puxa água do solo. Então, coesão e tensão é a teoria de Dickson. Isso explica a condução da seiva bruta, que é uma condução ascendente. Tá fora. Letra C. A água que sobe pelo xilema, D. Opa! Aí está mostrando D aqui, ó. Realmente, D é o xilema. A água é a seiva bruta, que sobe pelo xilema, é usada para regular a temperatura. Então essa água que sai aqui, ela regula, olha aí, ela está subindo e é parte dela é liberada para regular a temperatura, certinho. Para fazer fotossíntese, está aqui, ó. A água é utilizada para fazer fotossíntese. Maravilha. E também para conduzir seiva elaborada. Lembra que eu te falei? A glicose é bombeada para dentro do floema, o floema fica hipertônico, puxa água e a água empurra essa glicose para baixo. Letra C já é o gabarito. Mas vamos ver o que tem de errado na letra D? Os anexos epidérmicos, conhecidos como estômatos, abrem para captar gás carbônico, preferencialmente à noite. Opa! Para que os estômatos abrem? Os estômatos abrem para perder água? Não. Os estômatos abrem para ganhar CO2. A perda de água é uma consequência. Agora, a planta abre os estômagos para ganhar CO2 para fazer fotossíntese. E você vai lembrar que para fazer fotossíntese é necessária a presença de energia fótica, energia luminosa. Então os estômatos abrem preferencialmente durante o dia, com exceção de algumas plantas, como as cactáceas, que os estômatos abrem à noite. Mas geralmente, preferencialmente, os estômatos abrem durante o dia. Só para poder concluir isso, então, vamos fazer assim, ó. Como que faz para o estômago abrir? Quais são os fatores que permitem a abertura dos estômagos? Tudo começa com a entrada na célula guarda de íons potássio por transporte ativo. Já viu quando você coloca adubo na planta, você fala vai colocar NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se eu coloco potássio no solo, ele mistura com água, vira seiva bruta, sobe e vai ser bombeado para o transporte ativo. Transporte ativo é um transporte contra o gradiente de concentração. Ele é bombeado para dentro da célula guarda. A célula guarda fica hipertônica, porque está cheia de potássio, então ela ganha água. Quando a célula guarda ganha água, ela fica turja, e ela ficar turja, ela abre os estômagos. Então o que faz o estômago abrir? A presença de potássio, a presença de água, a presença de energia luminosa, energia fótica, e ainda quando falta CO2, porque a planta abre para ganhar CO2. Abre os estômagos para ganhar CO2. Se dentro da folha já tiver CO2 suficiente, consequentemente ela não precisa abrir os estômagos. Joinha? Fácil demais essa questão. Essa outra questão vai falar de grupos sanguíneos. O grupo sanguíneo do sistema ABO é um caso de polialelia e sem dominância entre os alelos isão A e isão B, mas ambos dominantes sobre o izinho. Um homem do grupo A casou-se com a mulher do grupo B e tiveram uma filha do grupo O. Frente a essas informações, o casal deseja saber qual a probabilidade de gerarem numa próxima gestação, um menino do grupo sanguíneo AB. Um menino do grupo sanguíneo AB. Primeiro, vamos lembrar um detalhe aqui que ele chamou essa herança de polialelia. O que está acontecendo? Eu tenho aqui um par de cromossomos. Você vai lembrar que os cromossomos que formam pares, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, o que são os cromossomos homólogos? São os cromossomos que formam pares. O local ocupado por um gene, nós chamamos de locus gênico. Então, aqui eu tenho um locus, o local que o gene ocupa. Num locus gênico, cabem 2 genes.
Esses genes que ocupam o mesmo locus são chamados de genes alelos. Então, o que são genes alelos? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Em cada locus cabem 2 genes. Só que ele está falando para você que no grupo sanguíneo você tem o gene isão A, o isão B e o izinho. Ora, como que eu tenho 3 genes num locus onde só cabem 2? Então é um caso de polialelia, vários alelos. Essa polialelia também recebe o nome de alelos múltiplos, vários genes ocupando o mesmo locus. Só que eu tenho vários genes ocupando o mesmo locus numa população. Cada indivíduo vai ter só 2 desses genes. Por isso que ele falou que existe uma relação de dominância aqui. Qual que é a relação de dominância? O gene isão A e o gene isão B, ninguém domina sobre ninguém. Então é um caso de herança sem dominância, que a gente vai chamar de codominância. O que vai acontecer? IA não domina sobre o IB, mas ambos dominam sobre o Izinho, que é o O. Beleza. Quem tem o antígeno A é do grupo A, quem tem o antígeno B é do grupo B, quem tem os 2 antígenos é o do grupo AB, quem não tem nenhum antígeno é do grupo O. Lembrando que no sangue, antígeno também é chamado de aglutinogênio, e enquanto que anticorpo é chamado de aglutinina. Ai, eu lembrar desses nomes. Aglutinogênio, antígeno, genogênio, antígeno, aglutinogênio, genogênio. Aglutinina é o anticorpo. Bom, ele vai falar aqui para você de um casal, e ele diz o seguinte, ó, você tem um casal que, por sua vez, tem uma filha. Lembra como que faz heredograma? Então, quadrado é masculino, bolinha é feminino. Ligado para um traço horizontal, é um casamento. Por um traço vertical, seria um filho. Então, eles vão falar assim, ó, um homem do grupo sanguíneo A, casado com a mulher do grupo B, tiveram uma filha do grupo O. Pronto, vamos parar aqui. Vamos colocar os genótipos possíveis. Ora, para ser do grupo A, o indivíduo tem que ter um isão A. Para ser do grupo B, ele tem que ter um isão B. Para ser do grupo O, ele é izinho, izinho. Se ele é izinho, izinho, um izinho veio do pai, o outro izinho veio da mãe. Isso me faz entender que o homem é do grupo A, é heterozigoto, a mulher é do grupo B, é heterozigota, e o O só pode ser homozigoto recessivo, porque ele é o mais recessivo de todos. Esse casal quer saber o seguinte, eles já tiveram uma filha. Qual que é a probabilidade de, numa próxima gestação, nascer um menino, tem que ser do sexo masculino, menino do grupo sanguíneo AB. Primeira coisa que eu vou fazer é cruzar esse casal para saber a chance de ter um filho do grupo AB. Então vamos trazer esse casal para cá. O homem é isão A, izinho, a mulher é isão B, izinho. Bom, eu estou preparando você para já ir para a segunda fase, então vamos lá. Se eu estiver fazendo um cruzamento, chama isso aqui de geração parental. Que tipo de gametas que esse indivíduo aqui produz? Cada característica, primeira lei de Mendel, cada característica é determinada por um par de fatores, que na hora de formar gametas se separam na mesma proporção. Então, isão A, izinho. Que tipo de gametas que essa mulher B forma? Isão B, izinho. Na hora de fecundar, se eu formar isão A, minha parceira formar isão B, então meu filho vai ser isão A, isão B. Se eu formar isão A, minha parceira formar izinho, meu filho vai ser isão A, izinho. Agora, se eu não formar isão A, mas eu formar izinho, vou até trocar de cor aqui para você ver, ó. Se eu agora, ao invés de formar gameta isão A, eu formar izinho. Se eu formar izinho, vai ficar, ó, isão B, põe o dominante sempre primeiro, izinho. E se eu formar izinho, minha parceira formar izinho, izinho, izinho. Eles querem saber, numa próxima gestação,
a probabilidade de nascer um menino, como depois menino, se falasse uma criança, você não ia considerar o sexo. Mas falou um menino, uma menina. Então você vai identificar, tem que ser um menino e tem que ser do grupo AB. Qual que é a probabilidade de ser menino? Ou nasce menino ou nasce menina. Então é uma possibilidade em duas. Nesse caso aqui, qual que é a chance de nascer do grupo AB? AB é só esse, ó. Você tem uma possibilidade em 4. Então você vem cá e põe 1 em 4. Como pode ser homem? Como tem que ser homem e do grupo AB, é a regra do E. Eu quero essa característica e essa característica, o que eu faço? Eu multiplico. Zum vezes zum, 2 vezes 4, 8. Portanto, 1/8. 1/8. Nossa, não tem 1/8 aqui nas alternativas. Então, você divide 1 por 8, você vai ver que vai dar 12,5, letra A, de amor, que eu sinto pelos meus alunos. Fácil demais. Questão relacionada com organelas e suas funções. Oi, é muito importante saber algumas organelas e as suas funções. Algumas seriam todas, na realidade, tá? O esquema representa uma célula secretora de enzimas, em que duas estruturas citoplasmáticas estão indicadas pelas letras A e B. Relacionado a essa função secretora, assinale a alternativa que contém o nome e a respectiva função das estruturas A e B, respectivamente. Quando você olha para esse esquema, você vai observar que essa aqui é uma célula caliciforme. Lembra lá no nosso sistema digestório que nós temos glândulas unicelulares, que são as células caliciforme? Caliciforme porque literalmente tem o formato de cálice. Então, se eu pego uma célula dessa aqui, ó, ela tem esse formato de cálice, por isso que ela é caliciforme, é uma glândula unicelular. Essa membrana que está presente em todas as células recebe o nome de membrana plasmática. Constituição da membrana plasmática. Ela é formada de lipídios mais proteínas. Ela é lipoproteica. Lembra que a membrana plasmática é uma membrana presente em todas as células, ela é elástica, ela tem capacidade de regeneração, ela delimita a célula, mas a característica mais importante é que a membrana plasmática ela tem a capacidade de controlar quem entra e quem sai de dentro da célula. Isso nós chamamos de permeabilidade seletiva. Aí nós vamos lembrar que aqui dentro da célula, nós temos um líquido que banha a célula, que nós chamamos de citosol. Também ainda alguns chamam de hialoplasma. Só que o citosol não é só água. Você tem ali dentro água, sais, aminoácidos, monossacarídeos, mas principalmente água e proteína. Inclusive as proteínas que estão aqui dentro vão formar um emaranhado de proteínas que nós chamamos de citoesqueleto, que além de manter a estrutura da célula, auxilia nos seus movimentos. Como ele está falando de uma célula animal, consequentemente ela é uma célula eucariótica, de um ser eucarionte. Então ela tem um núcleo organizado. Vamos puxar aqui e falar que isso aqui é o núcleo da célula. No núcleo da célula nós temos um material genético, no nosso caso, 46 cromossomos. Quando a célula está em divisão, a gente chama o material genético de cromossomo. Quando não está, a gente chama de cromatina, que é formada por cromonemas. Bom, mas não é isso que ele está pedindo, Sam. Para que você está falando isso? Para a gente ter uma noção da célula. Agora, ele vai mostrar para você uma organela que está ligado à carioteca. Deixa eu só aproveitar esse momento aqui e falar para você que a carioteca é uma membrana dupla, lipoproteica. E ela não é contínua desse jeito. Ela é cheia de orifícios, que nós chamamos de poros. Então, a carioteca, ela também é formada por membranas. Toda vez que eu falar em membrana na célula, a constituição é lipoproteica. Ela é dupla, lipoproteica. Você vai observar que ela apresenta poros, ou seja, ela não é contínua.
A face externa, quer dizer, a parte de fora da carioteca, está em comunicação com uma organela que nós chamamos de retículo endoplasmático. Então a gente fala que é um sistema de membranas. Esse retículo endoplasmático liga a face externa da carioteca com, inclusive, a membrana plasmática. Esse é o famoso retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático pode ou não apresentar grânulos de ribossomos aderidos à sua membrana. Quando ele apresenta, então, aqui, ó, grânulos de ribossomos, a gente chama ele de retículo endoplasmático. Ao microscópio, ele fica parecendo que está enrugado. Por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. O melhor nome para ele não é rugoso, porque não está rugoso coisa nenhuma. É que como ele tem grânulos de ribossomos, seria retículo endoplasmático granular. Ah, mas eu aprendi rugoso. Então põe retículo rugoso. Tanto é que a gente fala que ele é o hair, retículo endoplasmático rugoso. Se ele tem aderido à sua membrana grânulos de ribossomos, qual que é a função do ribossomo? É sintetizar proteínas, portanto, ele é responsável pela síntese de proteínas. Eles observaram que uma célula secretora tinha um retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido. Então, consequentemente, ele tinha a capacidade de sintetizar proteínas. Outra coisa que eles observaram é que nessa célula secretora tem uma outra organela também bastante desenvolvida, que é o complexo golgiense. Então a gente vai observar aqui, ó, a presença do complexo golgiense bastante desenvolvido. Complexo golgiense. Não se fala mais complexo de Golgi, se bem que ainda alguns chamam de complexo de Golgi, aparelho de Golgi. Como ele é formado por sacos achatados, empilhados, a principal função dele é fazer o armazenamento de substâncias. Desse complexo golgiense partem vesículas, que vão até a membrana e jogam essas substâncias para fora. Do complexo golgiense pode sair vesículas que fazem a digestão, nós chamamos de lisossomo, mas se sair vesícula que faz a secreção, são vesículas de secreção. Deixa eu até puxar esse nome aqui para você. Essa é a chamada vesícula de secreção. Eles fizeram uma experiência muito interessante. Eles pegaram aminoácidos. Você vai lembrar que os aminoácidos são aquelas unidades que formam as proteínas. Eles pegaram aminoácidos e marcaram eles. Como que marca aminoácido? Põe uma fitinha no dedo dele? Não. Marca radioativamente. Quando eu coloco esses aminoácidos na presença de radioatividade, ao microscópio eles ficam fluorescentes. Então eu consigo saber o caminho que eles estão percorrendo quando eu estou olhando pelo microscópio. Então eu vou pegar os aminoácidos, vou marcar com radioatividade e vou injetar dentro da célula. Alguns minutos depois, em torno de 3, 4 minutos depois, eles são encontrados dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então eles queriam saber o seguinte: por que se eu injetar aminoácido numa célula secretora, os aminoácidos vão parar dentro do retículo endoplasmático rugoso? Porque eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Como eles têm ribossomos, eles fazem a síntese proteica. Daqui, eles são transportados por vesículas chamadas de transição até o complexo golgiense. Porque o complexo golgiense, nesse caso aqui, ele vai fazer o armazenamento de substâncias. Do complexo golgiense saem vesículas de secreção repletas dessas enzimas que vão até a membrana, fundem na membrana e fazem o processo, então, de secreção celular. Portanto, o que eu estou observando? Se eu injetar aminoácido numa célula secretora, primeiro local que eles vão parar, no retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas.
Depois eles são armazenados no complexo Golgiense. E depois eles são secretados por vesículas que saem do complexo Golgiense, chamadas de vesículas de secreção. Pronto, lembrado disso, agora ficou simples, porque ele fala assim, ó, relacionada a essa função secretora, assinale a alternativa que contenha o nome e a respectiva função das estruturas A e B. A estrutura A é o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela síntese de proteínas. O B é o complexo Golgiense. O complexo Golgiense está relacionado com armazenamento e depois também a secreção. Vamos lá. A letra A indica para o complexo Golgiense. Não, a letra A é o retículo endoplasmático rugoso. A letra A aponta para o retículo endoplasmático granular, que é responsável pela síntese das referidas enzimas, enquanto que a letra B indica para o complexo Golgiense, responsável pelo armazenamento e secreção. Oh, letra B ficou bonitinha. Mas vamos ver as outras? A letra A mostra as mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que está relacionada com a respiração celular, e ela tem um formato ovoide, tem nada a ver com isso aqui. A letra A indica para a carioteca? Não. A letra A indica para o retículo, que está ligado à face externa da carioteca, mas ele não está apontando para a carioteca. Joia demais, fácil demais com relação a essas organelas. Com relação à ecologia, nós temos os chamados ciclos biogeoquímicos. Opa, isso cai muito! Então, a nossa questão aqui é uma questão relacionada com o ciclo do nitrogênio. Talvez um dos mais cobrados ultimamente nos processos seletivos. Ele diz que o esquema abaixo ilustra o ciclo do nitrogênio. Não precisava nem falar, porque tem N2 aí. Um elemento muito importante para os seres vivos, já que participa da formação das proteínas, dos ácidos nucleicos e da clorofila. Vamos recordar o que está aqui para a gente ir para as alternativas. Senão fica um gabarito sem pé, sem cabeça, né? Então ele está falando o seguinte, que a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. Para que serve o nitrogênio? Deixa eu puxar para cá para você lembrar, ó. O nitrogênio forma isso aqui, ó. Lembra isso aqui, ó? Carbono central ligado a um grupo carboxila, C-O, OH, um hidrogênio, um radical e um grupo amina, NH2. Essa é a fórmula de um aminoácido. Então, para formar aminoácido, precisa de nitrogênio. E os aminoácidos formam as proteínas, que podem ser enzimas, anticorpos, podem ser proteínas transportadoras, então hormônios. Então nós temos aminoácido, o nitrogênio forma o grupo amina, que forma aminoácido, que por sua vez forma proteínas. Mas ele falou também que forma os ácidos nucleicos. DNA e RNA são formados por um nucleotídeo. Todo nucleotídeo tem um fosfato ligado a um açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, que por sua vez está ligada a uma base nitrogenada. Então a gente tem aqui um fosfato ligado a um açúcar, que é um açúcar de 5 carbonos, é uma pentose, que por sua vez está ligada a uma base nitrogenada. Adenina, guanina, citosina, timina, uracila são as bases nitrogenadas. E esse nucleotídeo forma os ácidos nucleicos. E o nitrogênio ainda é usado para formar clorofila. Pronto. Agora, qual que é o grande problema? 79% do ar que você respira é nitrogênio. 79% do ar que você expira é nitrogênio. Da forma que o nitrogênio entra, ele sai. Nós não conseguimos aproveitar o nitrogênio na forma gasosa. Então, esse nitrogênio vai ter que passar por alguns processos de transformações para a gente conseguir esse nitrogênio e formar proteínas, ácidos nucleicos e as plantas, por exemplo, formar a clorofila. O nitrogênio gasoso, ele tem que sofrer um processo de transformação de nitrogênio em amônia. Como eu estou falando de biologia, eu vou escrever amônia. Você poderia colocar o símbolo da amônia, que é o que ele coloca aí para você, ó, NH3. Tá? Mas como eu estou na prova de biologia, você pode só colocar também amônia. Para
nitrogênio transformar em amônia, ele chamou aqui de etapa 1. Essa etapa 1 corresponde ao que nós chamamos de fixação biológica. A fixação biológica, ela é feita por bactérias e por cianobactérias. Então nós temos aqui a fixação biológica, ela é feita por cianobactérias, principalmente na água, meios úmidos, e as bactérias principalmente na terra. Só que nós temos dois tipos de bactérias que vão fazer a fixação. Aquelas bactérias que estão livres no solo e as bactérias que estão associadas às raízes. Existem bactérias chamadas de Rhizobium que estão ligadas às raízes das leguminosas. Leguminosa, na botânica, na ecologia, na agronomia, tem nada a ver com legume que você vai comprar em sacolão. Leguminosas são as plantas que têm fruto seco, que abre deiscente, através de duas fendas longitudinais, que é o que acontece com a soja, com o feijão, com o amendoim, com a ervilha. Essas são as verdadeiras leguminosas. Essas plantas têm nas suas raízes bactérias do gênero Rhizobium, que são capazes de transformar nitrogênio gasoso em amônia. Essa amônia, ela pode ser fornecida também através do número 2, que ele pôs de cá, vai ficar meio apertado aqui para mim, mas o número 2 aqui seria, o que é isso aí? Um cogumelo. E o que é um cogumelo? Os cogumelos são fungos. E os fungos vão fazer o número 2, fazer o número 2 pegou mal, mas eles vão fazer a etapa 2, que é um processo, então, de decomposição. O que é a decomposição? É a transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Reciclagem da matéria orgânica. Aí está representado o fungo, mas seriam os fungos e bactérias. Também são seres decompositores. Quando você tem a decomposição de matéria orgânica formando amônia, nós chamamos também de amonificação. Nós temos também um processo de excreção. Excretas. Lembra das excretas nitrogenadas? Ácido úrico, a ureia e também pode fornecer a amônia. Esse ele chamou de etapa de número 3. Então, consequentemente, aqui no número 3, você tem o fornecimento de nitrogênio, de amônia, na forma de amônia. Essa amônia, ela é tóxica. Então, ela tem que ser transformada em nitrito e o nitrito é transformado em nitrato. Então, a amônia é transformada em nitrito e o nitrito é transformado em nitrato. Essa transformação de amônia para nitrito e nitrito para nitrato, nós chamamos esse processo de nitrificação. Então, a nitrificação é feita também por bactérias, que vão ser capazes de transformar amônia em nitrito, nitrosomonas, nitrito e nitrato, nitrobacter. Esse nitrato pode ser fornecido também pela chamada fixação atmosférica. Ah, Selma, eu já li que a quantidade de nitrogênio formado pela fixação atmosférica é muito pequena. É muito pequena, mas existe. Existe ainda fornecimento de nitrato através dos fertilizantes. Adubo, que é o famoso NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Eu coloco no solo na forma de nitrato. Então, nós vamos observar aqui, ó, o número 5 é a fixação biológica. Número 6 seria os fertilizantes, adubação. Agora, o número 7, o que está acontecendo? No número 7, eu vou observar que as plantas vão absorver o nitrato. As plantas absorvem nitrato, que na realidade seria nitrogênio na forma de nitrato, para produzir aminoácidos e formar proteínas, para produzir nucleotídeos e formar ácidos nucleicos e para formar clorofila, que é responsável pela fotossíntese.
Agora, como que eu vou fazer para adquirir nitrogênio? Eu, animal, consigo pegar nitrogênio gasoso? Não. Amônia? Não. Nitrito? Não. Nitrato? Não. Então, nós vamos adquirir nitrogênio comendo plantas. Vou pôr aqui, ó, animais. Não só comendo plantas, mas comendo outros animais, ou seja, através da nossa alimentação. Quando eu vou alimentar, agora ao que eu estiver comendo, almoçando, jantando, quando eu estiver alimentando, eu estou comendo, por exemplo, uma carne. Carne é proteína. Proteína tem aminoácidos. Aminoácidos tem nitrogênio. Mas na carne tem ácido nucleico. DNA tem nucleotídeos. Nucleotídeos tem a base nitrogenada. Antigamente tinha uma mania de tomar o tal do suco de clorofila. Hoje fala mais detox. Mas o suco de detox, suco de clorofila, suco verde, nada mais é para fornecer o quê? A clorofila, eu vou fazer fotossíntese? Não, eu não quero a clorofila, eu quero o nitrogênio que está presente nessa clorofila. É assim que a gente adquire. Então nós animais adquirimos nitrogênio através da ingestão de plantas ou de outros animais, através da alimentação. Só que tem um detalhe, né, gente? A gente está tirando nitrogênio da atmosfera, vai chegar uma hora que acaba. Então, existem algumas bactérias que vão pegar o excesso desse nitrato e vão devolver para a atmosfera. Esse processo que volta o nitrato a ser nitrogênio gasoso, nós chamamos isso de desnitrificação. Desnitrificação ou denitrificação, ele pôs aqui qual etapa? Aqui é na planta aqui é a 7, a ingestão dos animais é o 8, então aqui é 9. Agora vamos comigo. Quem faz a fixação biológica? Cianobactérias e bactérias. Quem faz a decomposição? Bactérias e fungos. As excretas são animais. Quem faz a nitrificação? Bactérias. E quem faz a desnitrificação? Bactérias. Então as bactérias participam de todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Pronto, feito isso, agora ficou tranquilo. Sobre esse assunto pode-se concluir que as bactérias participam das etapas 1, 2, 4 e 9. Tá certinho, já matou. Mas vamos ver o que tem de errado no resto. A fixação biológica, representada pelo número 9. O número 9 não é fixação biológica, é a desnitrificação. E não é feita por vírus, é feita por bactérias. A decomposição, letra C, processo responsável pela transformação de matéria inorgânica em orgânica, está representada pelo número 2. O número 2 é a decomposição? É, mas é a transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Aí está o contrário. O homem pode adquirir o nitrogênio para a ingestão de alimentos. 8. Sim, mas também pela absorção direta desse elemento químico, que seria a absorção de nitrato, como acontece com os bovinos, nem pensar. E bovino não adquire nitrogênio também direto, ele come as plantas para adquirir o nitrogênio. Então, dá uma olhadinha nessas etapas, é muito importante você lembrar que nitrogênio transformando em amônia é fixação biológica. Essa fixação é feita por bactérias e por cianobactérias. E as bactérias podem estar livres no solo, mas as principais estão ligadas às raízes das leguminosas. Por isso que a gente fala muito em fazer rotação de cultura. É rodar, é intercalar uma cultura de leguminosa que fixa nitrogênio com uma que não é leguminosa, como é o arroz, por exemplo, que não fixa nitrogênio. Ok?